Jornalismo, Bandeirante. Duas grandes dívidas mantêm suas espadas sobre a cabeça do Brasil e dos brasileiros. A imensa dívida pública e o gigantesco endividamento das pessoas e das empresas. São duas dívidas. E em alguns pontos há convergência de ambas. E as consequências econômicas e sociais não só são pesadíssimas, atingindo capacidade de produção, nível de investimento, nível dos salários, poder de compra, endividamento de famílias, comprometimento das finanças, do orçamento das famílias, inviabilização de empresas, fechamento de negócios, portanto, quebradeira, demissões, enfim, as consequências são pesadíssimas, mas há um outro aspecto. Não há solução à vista, porque a solução para uma e para outra dependeria de mudanças, rupturas, coragem política, movimentos organizados nessa direção. E nada disso se vê, nada disso está no horizonte. A Secretaria do Tesouro Nacional estimou que a dívida do setor público consolidado, ou seja, envolvendo governo, e aqui governo da União, governos estaduais, governos municipais e estatais, continuará avançando até o final de 2026, quando deve atingir, nesse cálculo, nesse tipo de cálculo que é feito hoje no Brasil e que é discutível, então, nós temos nesse tipo de cálculo algumas diferenças substanciais em relação a algumas propostas, algum tipo de análise que diferencia muito da maneira como o Brasil tem feito. Isso significa que o percentual da dívida pública em relação ao produto interno bruto, tudo aquilo que o Brasil produz, todos os seus serviços, o seu consumo, pode ser maior. Provavelmente é maior. Até porque há mais ciência, há mais lógica no método que não é adotado no Brasil, no método que o Brasil já adotou e abandonou. Agora, em setembro, último resultado divulgado pelo Banco Central, que faz a compilação desses dados, o endividamento brasileiro estava em 78,1% do PIB. Isso equivale a 9 trilhões 750 bilhões de reais. E a dívida do setor público consolidado não é apenas um conceito fiscal, né, que apresenta o montante das obrigações financeiras assumidas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal
pelos municípios, que é apurado sem duplicidade. Por isso, dívida do setor público consolidada. Agora, se confirmado o endividamento nesses níveis, isso significa uma alta de 10,8 pontos percentuais só de 2023 para cá, em relação a dezembro de 22, quando havia 71,7%. No nível projetado pelo Tesouro Nacional, a dívida brasileira atingirá o maior patamar desde abril de 2021, porque em abril de 2021 chegou a 82,6% do PIB. Era o período da pandemia, em que houve um gasto público muito acima do que se imaginava, né? Já em 2020, porque nós tivemos em outubro de 2020 87,7% do PIB. Porque naquele ano houve aquele gasto extraordinário de mais de 500 bilhões de reais em auxílio emergencial, além de despesas com saúde, operações de crédito a juros menores, a economia foi afetada. Tudo isso é conhecido de todos, né? Foi o período da pandemia. Essa metodologia utilizada no cálculo da dívida pública brasileira não é a mesma que norteia as normas internacionais. Esse é o ponto. Só que o Banco Central diz que o seu método, que é utilizado desde 2008, reflete as características institucionais brasileiras. As características que fazem com que o Brasil opte por um método alternativo. Mas será o método mais realista, aquele que de fato expressa a realidade da relação entre dívida e produto interno bruto? Esse é um ponto central. E, além de tudo isso, vale notar que no padrão do FMI, que é a referência para a comparação internacional, porque inclui títulos públicos que estão na carteira do Banco Central, no endividamento brasileiro. E a pergunta simples é: por que não incluir? E incluindo esses títulos públicos, incluindo algo que é real, não é um mero exercício contábil, a dívida já é muito maior em termos percentuais, chegando pelo patamar de setembro a 90,5% do produto interno bruto. Aliás, o FMI chegou a recomendar que o Brasil passe a adotar esse formato, que é o parâmetro internacional, incluindo na dívida todos os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional na carteira do Banco Central. Então, em média, considerando o padrão do Fundo Monetário, a dívida brasileira fica cerca de 12 pontos acima do registrado pelo Banco Central. O que interessa para o povo, para a população, mais do que o método, é a realidade. A dívida é o centro do problema econômico brasileiro. Ela provoca os déficits anuais. E só o serviço dessa dívida, ou seja, pagamento de juros, sem amortizações, sem reduzi-la. Pelo contrário, você paga, e ela segue crescendo. R$ 1 trilhão em 2025. Cerca de, isso é um arredondamento, R$ 1 trilhão só para pagar os juros da dívida. E, no entanto, quando a situação fiscal
é observada, quando é observada a situação do rombo financeiro do Estado brasileiro, o que se ouve e se lê é a Previdência. A Previdência gasta 1 trilhão. Sim, mas a Previdência arrecada. Aliás, o que ela arrecada seria suficiente para pagar compromissos de previdência, ou seja, pensão, aposentadoria, auxílio-doença, esse tipo de coisa. Só que a grana da previdência, muitas vezes, parte dela, obviamente, é utilizada para pagamento do serviço da dívida, para pagar juros aos credores. E não é só isso. Essa situação fiscal, esse endividamento crescente, provoca reações de austeridade seletiva. Então vêm os tetos, os arcabouços, os engessamentos. E aí, esses limites atingem, basicamente, principalmente, os pobres, né? Porque atinge o benefício de prestação continuada, a própria Previdência, que já está sendo alvo de novos estudos para reformas ainda mais famigeradas. Porque não há dúvida que qualquer reforma que será feita na Previdência será para dificultar ainda mais o direito à aposentadoria e a situação dos aposentados, dos pensionistas. Enquanto uma parte dos recursos da Previdência é utilizada para outros gastos, inclusive para o pagamento da dívida. Alguns desses gastos são importantes, mas eles devem ter outra fonte de recurso, não aquilo que a Previdência arrecada. E a própria arrecadação da Previdência foi prejudicada com a precarização do trabalho, com a informalização das relações de trabalho, com a ladainha do empreendedorismo, com a falação no ouvido do trabalhador. Você é o seu próprio capital, você é a sua própria empresa, você é um empreendedor. E o que ele tem para vender? A sua força de trabalho, como sempre. Só que ao ser tratado como sua própria empresa, seu próprio capital, o capital humano, essa expressão não foi inventada à toa, ele muitas vezes deixa de contribuir. Porque o que ganha é pouco, a despesa é muita, as contas não fecham. Fica para depois a contribuição. A Previdência perdeu muita arrecadação e não demorará até que o Brasil comece a conviver com uma multidão de pessoas de idade sem aposentadoria. E aí você tem o BPC, mas também isso é alvo. Não, estamos combatendo fraudes. Combater fraude é uma obrigação permanente, cotidiana. Isso não é para combater fraude. Isso é para reduzir a despesa com o BPC. O ideal é que nem houvesse a necessidade de um BPC. Que todos tivessem sua renda em um nível capaz de garantir uma vida digna. Só isso. Mas não é essa a realidade. A dívida pública significa também a transferência da riqueza pública, riqueza do povo, para
pouquíssimos. Hoje, a dívida pública no mundo é um modo de você acumular capital e sem enfrentar concorrência no mercado, sem se preocupar com o custo de produção, sem precisar investir em inovação e tecnologia para ter mais produtividade, para garantir produtos de qualidade a preços razoáveis, para poder ter sua fatia no mercado, senão a concorrência vence o jogo, sem se preocupar com folha de pagamentos, com impostos. Tudo no papel, nos títulos públicos. Não por acaso, o Fundo Monetário Internacional alertou há algumas semanas, antes do fim desta década, a dívida pública mundial será maior que o conjunto da produção mundial, que o PIB mundial. Ora, e o Estado, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, com a maior dívida do mundo, está se aproximando de 40 trilhões de dólares. E ali mesmo, nos Estados Unidos, estão algumas das 10 grandes empresas que comandam 50 trilhões de dólares. Não são proprietárias desses 50 trilhões, é óbvio, mas determinam onde eles serão aplicados. Aonde irá esse capital? Aonde chegará esse capital? 10 grandes corporações. 50 trilhões de dólares é aproximadamente a soma do PIB dos Estados Unidos com o PIB da China. Em números arredondados, 30 mais 20. 50 trilhões de dólares. E cada vez mais, a acumulação por intermédio dos títulos públicos é usada, um caminho fácil, e estados vão perdendo capacidade de investimento. E aí transferem atribuições que devem ser públicas, não como objeto de exclusividade, mas de garantia de que também os que nada têm receberão esses serviços, esses atendimentos. Os estados perdem essa capacidade e começa o grande festival de privatização. E aí o capital age de outro lado, se apropriando daquilo que foi ao longo de anos, décadas, às vezes séculos, investimento público. E por fim, no caso específico do Brasil, além da imensa dívida pública, que vai apertando as finanças públicas, o orçamento público, até não deixar nada que não seja o pagamento do serviço dessa dívida. Não adianta ficar discutindo déficit primário, possibilidade de superávit primário. O que importa é o déficit nominal, ou seja, o que considera os custos financeiros, a dívida. Mas, dizíamos, no Brasil, além dessa imensa dívida pública, há um gigantesco endividamento de pessoas e empresas. Há milhões de empresas endividadas e muitas delas, não aquela dívida que é administrada, é uma opção, na verdade, para você não usar o próprio capital. Não. Empresas que começaram a contratar novas dívidas para o pagamento de dívidas antigas. Empresas que começaram a não ver saída. Sua atividade começa a ser comprometida, o nível de investimento
é quase nenhum. E isso em um mercado, em meio à concorrência, à disputa. E há as pessoas, os trabalhadores brasileiros. E hoje, dezenas de milhões estão endividados. E podemos falar dezenas de milhões de famílias, o que significa um número maior de pessoas. Acima de 100 milhões, considerando as crianças daquela família endividada. E às vezes, uma dívida dupla. O marido precisou fazer uma dívida, a mulher precisou fazer uma dívida, ambos trabalham. São milhões de brasileiros que hoje ficam procurando um novo empréstimo para pagar o empréstimo antigo. E no ambiente de juros escandalosos, estratosféricos, simbolizados na taxa básica de 15%, pornográfica taxa de 15%, mas os juros do sistema privado, muitas vezes inviáveis para empresas e pessoas. Mas chega um ponto que a empresa ou a pessoa física, os trabalhadores, não tem saída. Não tem saída. Ele precisa, porque não é para comprar um carro novo, ele precisa para conseguir pagar o aluguel, pagar a eletricidade, o transporte e comida. Alimentar a si mesmo e a família. Alimentar pelo menos as crianças. Aquele cenário que não é de filme, embora haja em bons filmes. Aquele cenário do pai, da mãe, que fingem que estão sem fome, para que a filha, o filho, coma um pedaço a mais de carne. Isso não é ficção, isso não é romantização, essa é a realidade. E o crédito atrai, muitas vezes não há saída. O sujeito até sabe que aquele não é um bom negócio, que aqueles juros são canalhas. Mas ele não tem saída. E se endivida. E chega um ponto que ele trabalha para o banco, o que ele ganha para o banco, ou para os bancos. E as empresas que ficam ali penduradas entre ser negociada, aquela empresa ser negociada para alguém que cubra a dívida e assuma o negócio, ou perder o negócio para os bancos. E essas duas grandes dívidas, de um lado a das pessoas, das empresas, do outro lado a dívida pública, elas estão apertando o país. Estão fechando o cerco, levando o poder público a um nível baixíssimo, historicamente ridículo de investimento. E que será cada vez menor se a situação não muda. Se não houver coragem de auditar a dívida, de colocá-la em seus devidos lugares históricos, decifrando suas causas, a definição de seus indexadores, e também a coragem de enfrentar a relação de usura entre o sistema financeiro e as empresas, entre o sistema financeiro e as pessoas.